Você já tentou pensar positivo, visualizar os seus sonhos e repetir afirmações, mas nada mudou? Então talvez a pergunta verdadeira não seja por que o universo não respondeu. Talvez seja outra. O que dentro de mim continua a me conduzir na direção oposta? Nos últimos anos, a ideia de manifestação saiu dos livros e entrou na cultura popular. Tornou-se conversa de redes sociais, promessa de mudança rápida, esperança embalada em frases simples, e a promessa é sedutora. Deseje, acredite, veja acontecer, mas há um problema. Para muita gente, a vida não muda com a velocidade das palavras. Porque por baixo da superfície existe algo muito mais forte do que um pensamento bonito. Existem crenças inconscientes, existem emoções antigas, existem hábitos repetidos em silêncio. É por isso que tantas pessoas ficam frustradas. Elas querem prosperidade, mas vivem em alerta. Querem amor, mas protegem-se da intimidade. Querem sucesso, mas duvidam do próprio valor no momento em que a oportunidade aparece. E depois perguntam-se: o que estou fazendo errado? A resposta pode ser desconfortável. O problema não está apenas no que pensam. Está naquilo em que realmente acreditam, porque pensar é só a ponta do iceberg. O que decide o rumo da vida é o que está escondido debaixo da água. Imagine isto. É como dirigir um carro em direção ao seu sonho enquanto o GPS está programado para outro destino. Pode acelerar, pode repetir o endereço em voz alta, pode até olhar pela janela e imaginar a chegada. Mas se o sistema interno estiver mal configurado, vai continuar a desviar-se. E muitas vezes, sem perceber, é assim que a lei da atração falha para tanta gente. Não porque o desejo seja falso, não porque a esperança seja inútil, mas porque desejar algo não apaga por si só anos de programação interna. A mente consciente quer uma coisa, o inconsciente puxa para outra. E no meio dessa guerra silenciosa, a pessoa chama de azar, bloqueio ou falta de sorte. Veja o caso do dinheiro. Alguém diz que quer abundância, liberdade e estabilidade, mas lá dentro acredita que dinheiro é conflito, que riqueza afasta as pessoas ou que nunca vai ser para alguém como eu. Então, quando surge uma oportunidade, hesita, desvaloriza-se, gasta por impulso, adia decisões, evita aprender. E a escassez continua a parecer uma lei da vida, quando muitas vezes é apenas um padrão repetido. A psicologia chama a isto mentalidade de escassez. Quando sentimos que falta tudo, a atenção estreita-se. Pensamos pior, escolhemos pior. Reagimos mais depressa e com menos clareza. O resultado é cruel. A pessoa quer sair do ciclo, mas as próprias decisões diárias mantêm-na lá dentro. Não é falta de sonho, é excesso de medo. E no amor, a história repete-se. Alguém deseja uma relação profunda, segura, verdadeira, mas carrega desconfiança, medo de rejeição ou a crença de que, se me conhecerem bem, vão embora. Então surge a sabotagem, fica defensivo. Afasta-se quando a relação aproxima, interpreta silêncio como rejeição. Testa o outro, cria distância para se proteger e, sem querer, transforma a sua maior vontade no seu maior desafio. Aqui há uma verdade incômoda. Duas pessoas podem viver a mesma situação e ter resultados completamente diferentes. Um atraso pode ser visto como desastre por uma e como oportunidade por outra. Um comentário ambíguo pode ferir profundamente alguém e quase não mexer com outra pessoa. Porque não reagimos apenas ao acontecimento. Reagimos ao significado que damos ao acontecimento. E é aqui que a lei da atração muitas vezes simplifica demais a realidade. Ela fala de pensamento, mas esquece interpretação. Fala de energia, mas ignora a história pessoal. Fala de intenção, mas subestima o peso das emoções aprendidas. E quando os resultados não aparecem, a pessoa culpa-se ainda mais. Se falhei, foi porque pensei errado. Essa culpa, por si só, já bloqueia a mudança. Há até um paradoxo bem conhecido na motivação. Quando alguém se perde demasiado tempo a imaginar o final perfeito, pode sentir parte da recompensa antes de agir. O cérebro saboreia o filme. E o corpo perde urgência.
O sonho parece real na cabeça, mas continua distante na vida. Então, o que funciona de verdade? Funciona começar pela honestidade. Não basta perguntar o que eu quero, é preciso perguntar o que é que eu acredito sobre mim, sobre os outros e sobre o mundo. Porque uma crença não dita o destino sozinha, mas molda o comportamento. E o comportamento repetido todos os dias constrói a realidade. Funciona também reconhecer as emoções que mais aparecem. Há pessoas que dizem querer mudança, mas vivem presas à ansiedade. Outras querem paz, mas alimentam conflito interno. Outras ainda querem sucesso, mas não suportam a pressão do progresso. A transformação começa quando deixamos de lutar contra o que sentimos e passamos a compreender o que isso revela. O mesmo vale para os hábitos. A vida não muda com um momento de inspiração. Muda com repetição. Muda com escolhas pequenas, quase invisíveis. O que faz hoje, o que aceita, o que adia, o que tolera, o que repete. São essas decisões que constroem o caminho. Não num dia, mas numa sequência. E há algo ainda mais poderoso do que desejar. É preparar-se. A investigação sobre metas mostra que planos simples do tipo "se isto acontecer, então faço aquilo" ajudam muito mais do que intenções vagas. Não é só querer, é decidir antecipadamente a resposta. Se surgir medo, então eu paro e respiro. Se eu receber a mensagem, então respondo com clareza. Se sentir vontade de desistir, então volto ao meu plano. Isto parece pequeno, mas é assim que a vida muda. Não por encanto, por alinhamento. Porque a verdadeira mudança não acontece quando você pensa de forma diferente durante 5 minutos. Acontece quando o que acredita, o que sente e o que faz finalmente começam a apontar para o mesmo lugar. Quando isso acontece, a pessoa deixa de viver dividida. Já não quer prosperidade e age como quem espera sempre o pior. Já não quer amor e protege-se como se tudo fosse ameaça. Já não quer sucesso e comporta-se como se não merecesse chegar lá. A incoerência acaba. E no lugar dela, nasce direção. Talvez seja por isso que a promessa de pensar positivo falha para tantos. Porque pensar positivo sem enfrentar as crenças antigas é só maquilhar o conflito. Mas quando há consciência, emoção trabalhada e a ação consistente, algo profundo começa a mudar. A pessoa deixa de tentar atrair uma nova vida, começa a construí-la. A verdadeira mudança começa quando você transforma aquilo em que acredita. Se isto fez sentido para si, escreva despertar nos comentários e se inscreva no canal.